raiva de Deus. Por que o Senhor matou minha mãe? Por que o Senhor levou minha mãe? Por que ela morreu? Por que minha vida, depois de 1 ano, continuou tão difícil, tão quebrada? E eu fui colocando e vomitando para Deus todas as minhas frustrações, que quando elas aconteceram no tempo presente, o que eu falava? Glória a Deus. Deus é soberano. Fala galera, seja bem-vindo a mais um episódio do Next Gen. Hoje nós estamos com o Johan, um cara iradíssimo. Muita gente conhece ele aqui em Fortaleza. E eu acho muito legal, a humildade do cara. A gente, quando eu mandei o convite para ele, eu falei, Johan, cara, tem como vir aqui pra gente gravar e tudo mais? E ele falou, Renan, eu sou uma linhagem mais batista, tem algum problema? E eu acho que a gente perdeu um pouco isso no corpo de Cristo, de aprender com o próximo, aprender com as pessoas que não são do nosso ministério, aprender com as pessoas que são de outras igrejas. E uma filosofia muito legal que a gente poderia aplicar nas nossas vidas é o que a gente pode aprender com o outro, o que o outro tem que eu preciso aprender, porque isso pode ser a próxima chave do nosso ministério. Johan, muito obrigado por estar aqui, cara, e já quero fazer a primeira pergunta. Se voltasse no tempo, quando você estava começando a sua vida ministerial, quais seriam os 3 conselhos-chave sobre o ministério que você se daria, cara? Eita, bom pessoal, prazer estar com vocês aqui hoje. Não sei se é bom dia, boa tarde ou boa noite, mas que você possa receber a paz do Senhor onde você está, né? E para mim, se eu pudesse voltar no tempo, o que eu diria são 3 coisas que eu continuo cultivando ainda hoje, né? Tento pelo menos cultivar. A primeira é a vulnerabilidade. Não é pelo fato da gente poder servir a Deus ou estar à frente de um projeto ou liderar pessoas ou ver muitas coisas funcionando a partir daquilo que Deus faz em nós e através de nós, que isso deve nos tirar o joelho do chão, né? Os pés do chão. Então, essa ideia da vulnerabilidade no sentido da gente poder também encarar os nossos erros, defeitos, maus hábitos, pecados, reconhecer as nossas falhas, saber também que nós estamos num processo de restauração. Então, ao longo da minha caminhada, eu sempre tentei preservar essa questão da vulnerabilidade, ter pessoas das quais eu poderia contar como conselheiros, como mentores, como líderes, e dando a elas autonomia para poder checar e confrontar a minha própria vida, né? Então, vulnerabilidade certamente seria um desses princípios. O outro princípio seria a integridade, e aí para mim isso tem a ver com o nosso caráter, como também a integridade que perpassa nesse entendimento de que Deus está presente, né? E presente a todo tempo, não é somente quando nós estamos aparecendo no meio das pessoas, não é somente quando a gente está pregando num palco, mas é também no recanto do nosso lar, no recinto do nosso quarto. Então essa vida pública ou esse serviço público que tem como consequência uma vida piedosa, uma vida devocional, uma vida de intimidade com Deus, especialmente quando ninguém está nos vendo ou nos acompanhando, né? Ser alguém íntegro é ser alguém inteiro. Então você é o que é, né? Na frente das pessoas, à frente do ministério ou quando ninguém está te vendo. E a terceira coisa que eu diria seria a humildade, né? As pessoas confundem, Renan, humildade com se rebaixar, né? Pensar menos de si. E a humildade, na verdade, é você ter a capacidade e o equilíbrio de discernir nem o que você é demais, nem pensar mais do que você é e nem pensar menos, né? Então, uma das belezas do ministério é você entender que você é parte de um corpo muito maior que o seu e você é membro de uma grande família, né? E nesse sentido, isso nos coloca no mesmo patamar. Então, eu diria que essas 3 coisas, para mim, vulnerabilidade, integridade e humildade, tem sido um tripé que tem me ajudado a caminhar ao longo desses anos, servindo ao Senhor de forma plena, honesta, franca, limitada também. Na hora que a gente cai, a gente consegue levantar por causa desses princípios. Muita gente foi criada sobre líder ser uma pessoa imbatível, é o melhor em tudo,
é o cara que não erra, é o cara que tem que ser exemplo em todas as áreas, e às vezes a autocobrança ministerial, cara. Como é que tu entendeu isso no ministério em relação à vulnerabilidade, a falar, cara, a deixar passar a ideia que as outras pessoas podem ter uma ideia melhor que a sua, a aprender com os seus liderados também? Pode comentar um pouco isso pra gente? Então, eu vim de uma cultura cristã, né, de uma igreja que ela era muito pautada nessa questão da transparência, né? Uma igreja que não omitia e não escondia os pecados dos seus próprios líderes. E eu pude perceber que é muito interessante que um movimento, um ministério, uma igreja, que ela deposita no seu líder a impecabilidade, é uma igreja que também encontra ali uma desculpa para não se envolver e não se responsabilizar para as coisas de Deus. Então, tipo assim, eu tenho um líder impecável e porque ele é impecável ele pode fazer todas as coisas, e porque eu sou pecador eu não vou fazer nada, né? Então essa cultura da transparência, da vulnerabilidade, da humildade de abrir o coração, ela acaba trazendo para os membros dos ministérios, movimentos, das igrejas, esse entendimento de que a nossa falibilidade, o nosso pecado, ele não nos autentica para estarmos omissos àquilo que Deus nos chama a fazer, né? Então, é muito legal você poder ser autêntico e ser honesto com as pessoas e as pessoas perceberem que você também é um ser humano, né? Muitos líderes do nosso país têm caído, né? E a queda tem sido grande por conta dos pedestais, que as pessoas o colocam e ele também almeja, né? Então a gente tem alguns casos na história da igreja brasileira que você pode perceber muito isso. Falta de humildade, falta de vulnerabilidade, não reconhecimento de pecado, hipocrisia, levando grandes líderes para o abismo, né? Uau, que incrível, cara. E o que seria um discipulado para além da imitação? Bom, discipulado para além da imitação, né? Eu acho que esse é um tema bem legal para a gente conversar e talvez você pesquisar, pensar sobre isso, orar sobre isso. Mas nós estamos adotando muitas vezes como igreja, como movimentos e ministérios, algumas estratégias mercadológicas, né? A tentativa de um crescimento abrupto, um inchamento, né? Uma multiplicação exponencial, uma explosão. E eu entendo muito que parte disso vem de um coração que deseja sim expandir o reino de Deus, deseja sim ganhar pessoas para Jesus, mas nós precisamos tomar muito cuidado porque é muito fácil a gente enveredar por uma estrutura de controle, onde o discipulado ele basicamente serve para a gente controlar as pessoas, moldar as pessoas, né, e replicar quem nós somos no outro. E aí, quando a gente faz isso, nós perdemos, em essência, o que discipulado é. Porque o discipulado, ele não tem a finalidade de tornar, por exemplo, o Renan parecido com o Johan, ou formatado ao Johan. O discipulado autêntico, ele usa a vida do Johan para tornar o Renan quem o Renan deve ser em Cristo Jesus. Então, isso é um procedimento e um processo de desenvolvimento. O discipulado para além da imitação é o discipulado onde você consegue olhar para os seus discípulos e você fazer aquilo que Jesus fez quando ele disse: vocês farão coisas maiores do que eu fiz, né? Na prerrogativa de que nós estamos num processo de desenvolvimento e aquilo que Deus tem para o discípulo não pode ser mensurado somente à tutela ou ao controle do discipulador, né? Vai muito além. Então, o discipulado para além da imitação é um discipulado que gera responsabilidade para que o discípulo possa responder por si. Porque muitas vezes a gente fica usando esses termos, cobertura espiritual, né? Eu estou bebendo de quem, né? Então, às vezes eu fico até com medo. Algumas pessoas, não, eu estou bebendo do Johan. Peraí, você é um vampiro? O que você é, né? Ou o que eu sou, né? É muito estranho alguns termos. São termos de controle, né? E que às vezes invadem e tentam até mesmo minar aquilo que Deus quer fazer no indivíduo, né? Deus tem um chamado, um propósito para a minha vida, Deus me deu uma história, Deus me deu dons, talentos, Deus me ama com as minhas limitações e tudo isso é um compilado do qual Deus está usando para que Cristo venha aparecer através de mim e para que uma obra seja cumprida na minha vida. E isso, em parte, tem a ver com uma inovação.
em parte tem a ver com o respeito de dizer, cara, você não precisa ser eu. Né? Você é você e Deus tem algo para você, e aquilo que eu puder usar, que eu tenho em mim, para que você continue crescendo em Cristo, né? Eu vou usar como uma ferramenta de crescimento, desenvolvimento, responsabilização e não de controle, né? Johan, cristianismo e cultura de consumo. Comenta um pouco mais pra gente. Também é uma outra temática que a gente precisa pensar com muito carinho para a gente conseguir discernir o que Deus tem para nós, né? Então, mais uma vez, o mercado, né, a nossa cultura de consumo, ela vem ganhando a potência de nos doutrinar muitas vezes, tanto na forma como nós nos organizamos, nos relacionamos, entendemos o que significa a missão, né? Nós temos muitas vezes a nossa série cristã, nós temos a música cristã, nós temos o sapato cristão, né? E eu não estou dizendo com isso que o cristão não deve produzir as suas obras, os seus produtos, a sua arte, mas eu estou dizendo que existe um grande perigo do povo cristão, que a palavra igreja significa eclesia, né? Chamados para fora, no sentido de que, enquanto a comunidade judaica ela era uma comunidade que ela cuidava dos seus próprios interesses, né? A igreja de Jesus é a eclesia que ela é chamada para cuidar do interesse do todo, né? Do povo. Então, essa cultura do consumo dentro do meio evangélico, que dita o produto, o que consome, o que come, o que ouve, como fala, como louva, quais são as tendências musicais, isso tudo acaba minando uma intenção que Deus tem para a sua igreja do para fora. Nos coloca numa bolha muitas vezes. Então o apóstolo Paulo disse isso, né? Não vivam mais como os gentios. E a gente às vezes interpreta que Paulo está dizendo não vivam com os gentios. E a gente cria o nosso mundo gospel, o nosso mundo crente, e nós vamos cada vez mais usando coisas diferentes, falando coisas diferentes, consumindo coisas diferentes, e a gente acaba se separando desse mundo como se nós fôssemos verdadeiros extraterrestres, né? E isso aí vai insurgir no que nós somos chamados a fazer a título de missão, né? Sal da terra, luz do mundo, né? Sal da terra, você não é sal de Marte, você não é sal da Lua, né? É uma prerrogativa que você pertence, né? Luz do mundo, né? Luz do mundo no sentido de que existem trevas que serão dissipadas com a nossa vida, com o nosso envolvimento, com a nossa preocupação, né? Então, a cultura do consumo, ela romantiza a nossa missão. Tem muita gente achando que está cumprindo a missão porque está no flow, porque tem o sapato da Vans, que o pessoal chama avivansmento, né? Então, nada contra a Vans, ó, tá aqui minha camisa Vans, mas o sapato não determina a minha espiritualidade, né? O evento não determina a minha espiritualidade, se vestir, me tatuar não determina a minha espiritualidade, vai muito mais além do que essas coisas, né? Essas adjacências que nós vamos nos apegando na tentativa de provar que nós somos espirituais, né? Então aí eu pergunto, qual é a diferença que nós temos dos que adoram ídolos, imagens, adoram pessoas, né? Tem amuletos, qual é a diferença, né? Então a gente precisa olhar com muito crivo para a nossa jornada, porque sutilmente a gente vai nos formatando e virando uma caricatura, um caricato do evangelho, né? Então, até alguns famosos atores, atletas, né? Hoje simpatizam com o evangelho e a gente acha isso bonito, mas isso vai gerando um sincretismo, ninguém mais tem valor, fundamento, tradição, né? A gente precisa tomar cuidado com essas coisas para não nos perdermos no nosso propósito. Uau! O que precisamos melhorar ou ainda não entendemos sobre formas de trabalhar com jovens para nossas igrejas locais, jovens que não têm background de igreja, jovens que não têm familiares cristãos, jovens que talvez nunca foram numa igreja? Bom, eu vou sugerir a inversão aqui da pergunta, né? Talvez o que eu devo fazer
eu queria sugerir o que você não deve fazer a partir de Gálatas. No final do livro de Gálatas, o apóstolo Paulo, ele repreende aquela igreja na Galácia porque eles estavam convencendo as pessoas que eram convertidas a dizerem que na verdade eram pessoas ainda pertencentes ao judaísmo, porque uma vez sendo um judeu, eles iriam evitar a perseguição e o sofrimento imposto ali pelo Império Romano na época, né? Então, Paulo usa um verbo ali que é um verbo bem assim, polêmico, né? Ele diz assim, quanto a estas coisas, quanto a estas promessas, né? A essa tentativa de um não sofrimento, de uma vida fácil, de uma vida confortável, de uma vida legal, contra essas coisas que ninguém me moleste. E a palavra moléstia aqui, ela tem a ver com essa questão do abuso mesmo, né? Então é como se fosse assim, eu não quero ser estuprado por um falso evangelho, né? Vocês não venham me ofertar aqui uma mentira, né? Então, o que não fazer no Ministério de Jovens na prerrogativa de um sucesso? Não minta para as pessoas. Não crie no seu ministério a falsa ilusão de que ali as pessoas não vão sofrer, não vão se decepcionar, não vão se frustrar. Não crie através do seu ministério promessas ou desígnios de Deus que nem sequer Deus disse que faria, disse que usaria, disse que se manifestaria. Então, uma coisa que eu poderia deixar para vocês aqui não criem um ministério que busca promover a satisfação. O ministério e o corpo de Cristo, ele visa promover a santificação. E porque nós somos santos, separados para Ele, por Ele, aí quando a gente cumpre o nosso propósito, nós seremos satisfeitos, né? Mas tem muita gente invertendo isso, então querendo fazer ministério legal, ministério bacana. Eu não estou dizendo com isso que você não tem que ser contemporâneo, que você não tem que ter estética, porque essas coisas comunicam com a cidade, essas coisas comunicam com a juventude. Mas ao mesmo tempo eu estou dizendo que você não deve negociar os princípios inegociáveis da palavra, de quem Deus é, do que nós, enquanto cristãos, vamos passar nessa terra, pelo fato de proclamar e viver segundo a vontade de Deus. Você não deve omitir isso das pessoas, né? Pintar uma Disneylândia, né? A igreja não é a Disneylândia. A igreja é um lugar de restauração, de reparação, de um pisar no pé do outro, né? É um lugar da verdade. Seja a verdade que dói, seja a verdade que anima. Então, o que não fazer, né? Não moleste as pessoas, oferecendo e usando da plataforma ministerial que Deus te deu, promovendo uma satisfação a qualquer custo ou a custo de nada, mas promova, através dessa plataforma, a santidade, o lugar de desafio, o lugar de piedade, o lugar de devoção, o lugar do confronto, para que as pessoas venham a crescer de forma sadia na sua fé e na sua jornada com Deus. Eu queria isso. Johan, você teve uma experiência muito grande com o Ministério de Jovens, liderando jovens, seja na Beira-Mar, na igreja local. Cara, o que você falaria, dicas ou conselhos para se trabalhar com os jovens no tempo de hoje? Olha, Renan, o que eu diria dedique a sua oração, o seu coração e o seu pensamento, não em como você pode aderir plateia, né? Não pauta o seu coração, não gasta a sua energia em quantos seguidores você vai ter, em quantos ouvintes você vai ter, em quantos espectadores. Eu costumo fazer esse exercício na minha caminhada, né? É muito bom celebrar os bons números. Então, o ministério que eu estou envolvido teve a chance de conduzir 500 pessoas a Cristo, e a gente tem que louvar a Deus por isso e ser grato pela misericórdia de Deus. Mas olhar só para o bom número, ele também nos acomoda para dizer, eu não preciso fazer mais nada, né? E eu passei por uma experiência alguns anos atrás, onde depois de celebrar os 500 que haviam se entregado a Cristo,
eu perdi um adolescente para o crime, morreu de forma violenta, e eu fiquei sabendo do número de 700 adolescentes que haviam morrido naquele ano de forma violenta, né, por conta do crime, da violência. Então eu diria assim, se preocupa com os números ruins também, e você só vai conseguir mudar essa estatística ruim quando você entende que Deus não te deu espectadores, Deus te deu amigos de caminhada, Deus te deu irmãos. E eu acredito que aos jovens, né, e eu me considero como um jovem aqui, Deus tem dado o vigor e a força para meter a mão na massa, para se envolver, para fazer. Então, não pauta o seu ministério em oferecer uma estrutura da qual o jovem fica passivo, te admirando, passivo, viabilizando eventos que servem ao próprio ministério somente, mas que não alcançam pessoas. Se você é uma figura de liderança, olha para o teu ministério e entende que quando Jesus ele olhou para os campos que estavam brancos, ele disse assim: os campos estão prontos, a seara está pronta, porém o problema são os trabalhadores. Orem para o dono da seara conceder trabalhadores. O tamanho da nossa colheita não é determinado pelo tamanho do campo. Os campos estão prontos. O que vai determinar o tamanho da nossa colheita são quantas pessoas estão engajadas conosco, entendendo o seu papel, a sua missão, o seu propósito e estão conosco na colheita. O tamanho da nossa colheita vai ser proporcional ao tamanho dos trabalhadores que nós vamos levantar através do ministério que Deus nos deu. Então pense sobre isso no seu ministério. Muito mais do que ouvintes, nós precisamos de praticantes da palavra. Uau, uau. O que seria o equilíbrio da introspecção e interdependência? Então, o que seria o equilíbrio da introspecção e da interdependência? Eu tenho andado por aí e eu tenho um instituto de pesquisa que é chamado Minha Cabeça. Então eu fico vendo algumas movimentações, algumas coisas que acontecem no nosso meio, no meio da juventude, né? E primeiro eu acredito que nós precisamos resolver uma questão de afeto. Então existe uma carência de afeto nessa juventude de hoje, que não encontra afeto na família, porque talvez não tem família, ou porque a família é disfuncional. E essas pessoas, elas buscam o evangelho, o ministério, a igreja, na tentativa de uma alimentação de um ego, de uma codependência, de um afeto, de uma carência. E elas ficam completamente dependentes de um movimento que pode suprir o afeto. E um dos termos, né, que é usado e que pode ser muito confundido às vezes, é essa perspectiva do secreto, do que Deus fala comigo no canto escuro, no quarto escuro, e eu vou lá e Deus fala só comigo e só Deus me entende, e eu entendo Deus. Nesse ambiente de profunda carência e vazio existencial, as pessoas elas tendem a ter uma vida com Deus muito reclusa. Coisas que não, eu tenho com Deus, ninguém entende, ninguém explica, ou do tipo assim, não, eu e o meu Deus está tudo resolvido, né? Quando você entende o que é espiritualidade a partir do que Jesus diz no Pai Nosso, né? Pai, me perdoa à medida que eu estou perdoando quem me ofende, né? O que Jesus está nos ensinando a orar é uma dimensão de que eu não consigo ter uma espiritualidade somente vertical. Isso precisa ganhar horizonte, né? Então, 1 João vai falar sobre isso também. Não tem como você dizer que você ama a Deus que você não vê, se você não ama aquele que você está vendo, né? Então, essa pergunta, ela é uma pergunta, qual é o equilíbrio da espiritualidade? O equilíbrio é, você tem o seu lugar secreto, você tem coisas com o Pai que de fato são coisas suas, são coisas íntimas, mas a sua espiritualidade, a sua vida com Deus não pode se resumir nisso, porque existe um outro, né?
existe um próximo, e a palavra diz que o próximo a definição, próximo é aquele que me pertence. Então, quem é espiritual consegue olhar para qualquer pessoa e enxergar nela um próximo, porque o Espírito trabalhou na vida dessa pessoa a ponto dela ver no outro a si mesma. Então, o próximo é quem me pertence. E aí existe, então, uma caminhada cristã que ela ganha um equilíbrio entre uma introspecção, um momento a sós com Deus, mas também o entendimento de que existe interdependência. Existe liderança, existe mentoria, existe comunhão, né? Eu gosto muito que o Eugene Peterson, o gato tá no telhado. Eugene Peterson, ele traduzindo a Bíblia, fazendo uma versão mais livre, né? Pegou aquele verso, onde estiverem 2 ou mais reunidos, ali eu estarei presente. Jesus falou sobre isso. E ele diz assim, onde estiverem 2 ou mais reunidos, ali há consciência. Então, assim, é tão importante e vital você andar com pessoas na fé, como você também nutrir o seu quarto secreto, o seu lugar com Deus, né? O seu tempo com Deus. Essas coisas, elas se complementam. E aí existe um grande perigo. Ou as pessoas estão num lado da gangorra e se isolam de todo mundo, e Deus tem algo comigo, é um mistério, é algo só meu, é algo que ninguém entende. Ou as pessoas são codependentes das outras pessoas. Eu só tenho Deus se eu tenho aqui o Renan do meu lado para falar para mim quem é esse Deus. Eu só tenho experiências com Deus se o fulano de tal estiver lá, né? Então, nós precisamos ter esse equilíbrio entre introspecção e interdependência. Uau, Né? uau, uau. Sabe, Johan, quanto tempo de experiência já em ministério? Estamos aí, você vai me entregar mesmo? Renan, eu me converti em 2002, no carnaval, 2 semanas depois do carnaval de 2002, e eu iniciei o ministério, liderando o ministério, pensando no ministério em novembro de 2003. Uau. Então nós estamos agora em novembro de 2020. Uau. Temos aí 17 anos. Uau, que incrível. Cara, o Johan é realmente um líder da próxima geração do nosso estado, e pegando todo esse background, essa experiência que ele teve, 17 anos, liderando pessoas, jovens, pastoreando igreja. Cara, que legal, muito incrível mesmo, cara. A gente realmente te valoriza, a gente tem muito a aprender contigo, sério mesmo. E tem alguma experiência com o Espírito Santo que tu queira comentar pra gente? Ah, cara, tem experiência. Conte uma experiência assim. Puxa, essa experiência. Uma experiência com o Espírito de Deus. Não, uma delas, né? Eu acho que a gente tem uma expectativa muito triunfalista em relação ao Espírito Santo de Deus, né? Parece que o Espírito Santo de Deus, ou parece que a fé, ela é o poder que eu tenho nas minhas mãos para mover Deus segundo a minha vontade. Isso é uma fé morta, é uma fé falsa, né? A fé, ela é o poder de Deus que me move, né? Então, a gente precisa tomar cuidado às vezes de pensar que a experiência com o Espírito Santo é a experiência que moveu Deus ao meu favor, né? A experiência com o Espírito Santo é a experiência que Deus me moveu ao seu favor, né? E uma das experiências talvez marcantes da minha história, eu perdi minha mãe em 2009, e minha mãe morreu de câncer, passou os últimos 2 meses em estado terminal no hospital. E eu orava todos os dias botando a mão no ventre da minha mãe, o ventre já duro, e buscando uma experiência com o Espírito Santo no sentido da minha limitação, querendo torcer Deus à minha vontade, né? E aí eu dizia, Deus cura minha mãe, Deus cura minha mãe, Deus cura minha mãe, Deus aqui, eu creio, libera, ativa, all flow, Bala House, cura, vamos lá. E cada dia era mais frustrante do que o dia anterior, porque eu continuava colocando a mão num ventre duro, e após o amém, o ventre continuava duro, né? E aí talvez nessa hora você se frustre e diz assim, pô, cadê a experiência do Espírito Santo, né? A experiência do Espírito Santo foi perceber que quando Deus não muda algo, Deus está mudando alguém, né? Então,
eu fui completamente transformado e preparado para lidar com uma situação de perder minha mãe, ao mesmo tempo que minha mãe foi sendo preparada e forjada para poder encarar a morte em paz, entendendo que ela iria para um descanso em Deus, né? Então, para mim, essa foi uma experiência muito forte com o Espírito Santo de Deus, né? E eu até me lembro que no último dia, antes dela falecer, eu tive uma crise muito grande porque eu e minha irmã precisaríamos escolher a roupa que ela iria usar no seu funeral. Uau. E foi muito duro para mim. Saí do hospital exausto e minha irmã falou, a gente tem que escolher uma roupa para a mãe. E eu não tinha condição, eu caí no chão chorando muito. E naquele momento eu senti que a minha fé ia começar a esfarelar ali, né? E eu disse, Deus, eu preciso que o Senhor me mostre alguma coisa. Preciso de uma experiência para me segurar aqui, que minha fé está esfarelando. E naquela noite, voltando para o hospital, entre um cochilo e outro, numa cadeira de balanço, Deus me mostrou de forma muito clara 2 anjos no quarto. Uau! Então um anjo ele estava prostrado, parado, estático, e fluía desse anjo como se fosse uma adoração. E um outro anjo fazia todas as coisas. Ele sumia, aparecia, cobria, olhava o soro. Era como se um anjo estivesse adorando e outro anjo estivesse servindo, né? E aí eu não sei se isso foi uma visão, se isso foi um sonho. Eu sei que naquela hora Deus me deu uma paz naquele momento. E depois já de alguns dias que minha mãe havia falecido, eu me lembro que eu acordei muito mal, muito triste. E eu comecei a questionar aquela minha experiência no hospital. E eu sei que eu peguei uma bíbliazinha que eu tinha na mão e eu desci, fui para uma praia e comecei a correr na praia com a Bíblia na mão. E cheguei num lugar que eu sempre gostava de estar para orar. E ali eu falei, Deus, meu mundo está caindo de novo aqui, eu estou achando que aquele negócio foi coisa da minha cabeça. E aí eu fui bem assim, esotérico. Né? Eu abri a Bíblia e falei, fala comigo aqui, né? E a abertura da Bíblia foi exatamente no encontro de Jesus com Natanael, onde Natanael chama Jesus de mestre, e aí Jesus indaga, você está me chamando de mestre por quê? Só porque os outros estão me chamando? O que você... E aí Jesus diz em suma, né? Pois você ainda verá o céu se abrindo e anjos subindo e descendo sobre a cabeça do Filho do Homem, né? Então, para mim, aquilo foi uma testificação de que a minha experiência oportunizada naquele quarto de hospital foi sim um cuidado de Deus para minha vida, né? Uau. Johan, a gente fala de liderança, 17 anos, e é uma questão, uma jornada, cara, e você sabe muito bem disso, e de liderança, os desafios são bem maiores. Sim. O que tu falaria para os líderes da próxima geração, pessoas que podem ter um grande número de experiência de ministerial, que estão começando ainda, sobre superação nesses momentos em que aparentemente Deus abandona, onde a gente não tem mais força, onde a incredulidade é um nível bem alto? O que tu falaria para a gente nesses momentos, cara? Que conselhos? Eu falaria uma coisa que eu aprendi a duras penas. Depois que minha mãe faleceu, eu decidi entrar de cabeça no ministério, né? E na tentativa de superar um luto, né? Então eu corri para dentro do ministério, fazendo muita coisa, tentando me encontrar na minha performance, e isso não foi o suficiente, né? E aí, no final do ano, o meu sentimento era como aquele guerreiro que lutou uma batalha e parecia que ele estava bem, mas quando ele tira a armadura, ele está todo quebrado por dentro, né? E naquele final do ano de 2010, eu entendi que eu não tinha superado o luto da minha mãe, porque eu não conseguia ser franco comigo mesmo, não conseguia admitir as minhas limitações. E eu não fazia isso, não era por maldade, mas era tentando encontrar virtude em fazer isso. As pessoas precisam ver que eu estou forte, as pessoas precisam ver que eu superei, Deus está contando comigo. E foi muito, muito poderoso o fato de eu precisar entregar o ministério naquela instância e ter um tempo que a gente costuma chamar de sabático, né?
onde eu viajei, essa história é engraçada, eu viajei, fui me meter a fazer tradução de uma galera da Bola de Neve, essa galera foi para uma igreja judaica messiânica, os caras tocavam chofar, era um negócio bem diferente. E numa reunião de oração, o rabino lá falou, ó, vocês pegam uma bandeira aqui e vocês vão orar pelas nações, né? E era uma sala com muitas bandeiras e eu comecei a olhar para as bandeiras dizendo, pô, eu vou naquela. E aí quando ele disse pro pessoal ir, o pessoal foi indo e eu fui perdendo as bandeiras que eu tinha definido. E eu não achava mais bandeira e quando eu vi sobrou uma única bandeira no canto da parede, até hoje eu não sei de que nação é a bandeira. Eu olhava para a bandeira e disse, isso aqui deve ser de Júpiter, rapaz, eu vou orar por Júpiter, não sei nem que bandeira é essa. E naquele momento de oração, onde eu comecei a orar religiosamente, abençoa essa nação, né? Prospera essa nação, envia teus servos para essa nação. O Espírito de Deus me deu um peteleco para dizer, deixa de ser hipócrita, você não sabe nem porque você está orando. Né? E ali eu comecei a me derramar e comecei a colocar para Deus coisas que eu nunca havia colocado, do tipo, eu fiquei com muita raiva porque minha mãe morreu. Raiva dele? Raiva de Deus. Por que o Senhor matou minha mãe? Por que o Senhor levou minha mãe? Por que ela morreu? Por que minha vida depois de 1 ano continuou tão difícil, tão quebrada? E eu fui colocando e vomitando para Deus todas as minhas frustrações que, quando elas aconteceram no tempo presente, o que eu falava, glória a Deus. Deus é soberano. E isso pode ser um sinal de muita fé, mas isso também pode ser um sinal de muita hipocrisia, né? E no meu caso, eu encontrei na hipocrisia esse refúgio, né? E não era consciente. E à medida que eu fui colocando essas coisas para fora, deixando Deus, não que Deus não sabia, né? Mas eu precisava saber que Deus sabia a partir da minha consciência, né? Da minha voz, da minha fala. Eu fui experimentando cura de Deus em muitas áreas da minha vida. Né? E aí eu entrei num processo bem legal de ir para lugares no meio do mato, no topo de uma montanha, e eu gritava, né? De raiva de algumas coisas que aconteceram que eu achei que tinham sido coisas injustas, que eu não merecia, né? E aí nessa hora Deus não desceu, eu não vi anjo, mas a brisa, né, o silêncio ia me dando alívio, ia me dando cura, ia me dando ânimo. Então o que eu diria, né, diante de uma jornada desafiadora que todos nós enquanto discípulos vamos atravessar nessa terra, seja franco. Seja franco com Deus, seja franco com você e seja franco com quem está ao seu redor. E à medida que você vai encarando a verdade, né, Jesus disse isso, conhecereis a verdade vos libertará. Que verdade é essa? É a verdade de quem Ele é enquanto um Deus soberano, vivo. É a verdade de quem eu sou também. Então, quando a gente consegue encarar essa verdade de quem Deus é, em frente à verdade de quem eu sou, o mistério da liberdade acontece, né? O mistério da cura, do renovo, da restauração. Então, eu diria isso, seja franco, seja verdadeiro, né? Em frente aos teus desafios, tuas limitações. Que incrível. Eu acho que muita gente tem uma experiência onde, entre aspas, fica com raiva de Deus. E às vezes a gente cresce num ambiente, ou por a gente ter ou por religiosidade, a gente acaba não querendo falar, Deus, eu tô com raiva de ti, eu tô chateado porque isso aconteceu comigo. Sim. E você poderia fazer isso. Deus, eu não quero fazer a tua vontade nesse ponto. Seja talvez seja viajar, seja Deus te pede para largar um emprego e fazer algum dependente. E às vezes a gente tenta ser muito robô, cara, tipo assim, glória a Deus, Deus é soberano e tudo mais. E às vezes a gente não expressa o nosso coração. E Deus, ele é um pai. Ele quer que a gente expresse, às vezes, o nosso coração e de alguma forma, cara, a gente imergir na presença dele e ele vai nos consumindo até a gente realmente elar a nossa vontade com a sua presença, cara. Sim.
Incrível. É interessante que, se você olha tanto para o Velho Testamento quanto para o Novo Testamento, você percebe um Deus sendo descortinado até mesmo nas emoções. Então tem uma passagem que Deus está lidando com Moisés, em Deuteronômio, que ele diz assim: eu vou matar todos eles e depois farei deles um grande povo. Você olha assim e diz assim, peraí, ele está consumido em ira a ponto de querer matar todo mundo, e depois do nada ele diz, não, vou fazer deles um grande povo. Parece ser uma bipolaridade, né? No Velho Testamento você encontra passagens que relatam Deus em alegria, Deus em tristeza, Deus em ira, Deus em ciúme, né? E quando nós vamos para o Novo Testamento, Jesus, como a imagem do Deus invisível, também não escondeu de ninguém os seus sentimentos, né? Já pensou? Jesus na cruz do Calvário, ele diz, Eli, Eli, lama sabachthani. O que ele está dizendo ali? Deus meu, por que você me abandonou? Tem gente que vai tentar referendar isso dizendo que ele estava recitando um salmo. Não, Jesus ele não estava dizendo o que sentia, ele recitou um salmo. Para mim, não importa a vertente se ela é conservadora ou não, para mim Jesus estava expressando o que ele sentia. Jesus se sentiu na cruz do Calvário abandonado por Deus, né? E nesse sentido, não significa que isso é uma verdade, isso é um sentimento. E diante da cruz do Calvário, quem estava lá? Os discípulos, numa consolidação de fé, os fariseus numa perseguição de fé, numa refutação de fé, e um povo que buscava encontrar uma fé. E aí quando Jesus grita da cruz do Calvário, Deus meu, por que me abandonastes? A minha visão me diz assim, cara, ele podia ter gritado qualquer outra coisa, mas gritar isso, o que aconteceria? Quem estava na dúvida iria se frustrar, quem estava refutando iria se orgulhar, e quem tinha uma missão a cumprir ia desistir porque disse, ó, nosso mestre agora botou tudo a perder, né? Mas é muito precioso e poderoso pensar que, mesmo diante da ameaça de perder pessoas, frustrar pessoas, Uau. Jesus ele escolheu em ser transparente com os seus sentimentos e franco para com Deus, né? E aí de novo, Jesus ele encara a sua verdade e o final dessa história na cruz não é porque você me abandonou, mas o meu propósito está completo, né? Uau. Então está consumado. Uau. É o mistério da restauração que acontece no encontro da verdade, de quem Deus é, de quem nós somos. Então se Deus não escondeu de mim e de você tudo que ele sentiu, por que nós continuamos escondendo de Deus aquilo que sentimos, né? Uau. Então isso é uma... Johan, mensagem final para os líderes da próxima geração do nosso estado. Continue firmes, fortes e humildes. Que Deus possa abençoar a sua vida. Busque ouvir de Deus o que Ele tem para você. É muito legal a gente se espelhar em outros ministérios, mas ao mesmo tempo não faça disso uma poltrona confortável para você não discernir o que Deus tem para você, o seu chamado, o seu ministério, porque Deus está compondo aí um grande, lindo tapete, com as suas diferenças, suas tramas, suas tranças, suas cores, e todos nós temos um lugar e uma missão nisso. Então Deus te abençoe, obrigado pelo convite. Obrigado, Johan. Cara, te agradeço demais. Somado aí. Muito obrigado. A gente continua toda quinta-feira, um novo episódio. Vai lá, segue a gente no Instagram, compartilha essa série no grupo de WhatsApp, com a sua liderança de jovens. Até o próximo episódio. Muito obrigado.